Olá, meus amigos, tudo bom? Bem, pessoal, nesse novo vídeo aqui do novo canal, eu vou falar de uma HQ que me impactou muito, né, quando eu li da primeira vez, isso quando ela saiu, que foi no ano de 1986, tá? Estou falando da Heróis da TV. Embora o nome seja um nome que não tenha muito a ver, né, mas foi assim que tudo começou. Eles pensavam que todo herói que aparecia era herói da TV. E o público-alvo, a princípio, de uma história em quadrinhos, sempre foi o público infantil, né? Mas isso não vem ao caso. É a número 83, que traz na capa o Ultron. Para quem não sabe, o Ultron, pessoal, é o próximo inimigo dos Vingadores no cinema, tá ok? Então, desde muito tempo, o Ultron já é um dos maiores inimigos dos Vingadores, tá ok? Então traz aqui o Ultron, o Pantera Negra sendo arremessado de lado. Esse personagem aqui, talvez alguns não conheçam, né? Os leitores mais novos. Eu não sei como que anda, né, a passagem desse personagem aqui pelo universo Marvel, tá? Mas esse personagem aqui, ele é o Magnum, para quem não conhece, o Magnum, tá ok? E aqui embaixo nós vemos o Homem de Ferro e o Poderoso Thor. Ultron versus Vingadores, Rastro de Destruição. Eu vou deixar na descrição depois para vocês que quiserem aí baixar o scan e ler. Ou quem mesmo já leu na época, quer matar a saudade, tá, pessoal? Então vale a pena você baixar e deixar aí arquivado no seu pendrive, no seu HD externo. Vale muito a pena mesmo ter isso aqui, já que nem todo mundo tem a revista física. A princípio, essa história aqui, que é Paranoia Microscópica, ela foi publicada em seu ano de origem. Aqui no cantinho a gente pode ver na revista Avengers, número 161, e isso foi no ano de 1977, tá bom? E a trama envolve nada mais, nada menos que o Homem-Formiga, que é um dos próximos filmes da Marvel. O Homem-Formiga, se eu não me engano, vai ser o ano que vem também, assim como o filme dos Vingadores, tá? Aqui em primeiro plano nós vemos o Homem-Formiga, algumas formigas, e o Visão, que é um personagem também bastante enigmático, que provavelmente, pelo que eu ouvi dizer, vai aparecer também no próximo filme dos Vingadores, o Capitão América, Homem de Ferro e a Feiticeira Escarlate, que é a Wanda. Ela também provavelmente vai aparecer nos novos filmes dos Vingadores, assim como seu irmão, o Mercúrio, que é o Pietro. Tá ok, pessoal? Aqui nós vemos o argumento do James Shooter, ele que nasceu em 1951 e ainda está nativo, pelo que eu saiba. Os desenhos do George Pérez. George Pérez, para quem não sabe, é um dos desenhistas mais detalhistas dessas épocas aqui, dos anos 80. Fez vários trabalhos bem importantes com o desenho, como por exemplo Crise nas Infinitas Terras. Ele desenhou o quadrinho da DC Comics, que houve ali a reformulação, o reboot, porque o universo DC estava uma bagunça sem pé nem cabeça nos anos 80, tá, pessoal? Acho que muita gente conhece essa saga, Crise nas Infinitas Terras, mesmo os leitores mais novos, acho que já tiveram a oportunidade de ler. Pelo que eu saiba, ela foi republicada aí, pelas editoras mais recentes. Então, a trama dessa história aqui, ela gira em torno da adição do Magno ao grupo, também de um lapso de memória que o Hank Pym tem, que o Hank Pym é o Homem-Formiga. Então ele tem uma queda de memória ao ponto de fazer ele regressar a um dos seus alter egos iniciais dos Vingadores, que é o Homem-Formiga aqui, que a gente pode ver. E ele está sem entender nada do que está acontecendo, porque até então ele é um dos membros fundadores dos Vingadores nos quadrinhos. E quando ele se depara
com o Capitão América, com um uniforme nada convencional, desde a época que ele foi descongelado. O Magno, que ele não sabe nem quem é. O Homem de Ferro, também um dos líderes fundadores. Mas ele vê a Wanda, que ele desconhece. E o Sintozoide aqui, que é o Visão, ele começa a questionar quem são essas pessoas. E aí gira uma trama em torno dessa perda de memória dele. Só que isso daqui é um pano de fundo para uma ameaça que vem, que é muito maior. Ok? Eu não vou contar toda a história para vocês. Dentro da história nós vamos ver aí algumas menções às sagas que vão surgir depois. Nós vemos também um personagem bem conhecido nos X-Men, que é o Fera. Nessa época ele também era um membro novo dos Vingadores. O Fera está aqui, ó, juntamente com o Pantera Negra. Até então, aqui nessa parte aqui, o Fera e o Pantera Negra, eles estão, ou melhor, o Pantera Negra está ensinando ao Fera alguma coisa sobre os membros fundadores, né? Um pouco dos inimigos e tal. E ele deixa isso bem claro dentro da história, o que ele está fazendo lá. Então, nós vemos aqui a briga entre o Homem-Formiga e os Vingadores. Ele acaba brigando. E, no final das contas, a Wanda acaba dando aí um basta nessa briga tudo e conta o que aconteceu com o marido dela. Tá, ok? Não vou entrar em maiores detalhes, não. Mas, mais adiante, nós vamos ver o inimigo, né, que vai surgir, que é o Ultron. Ele aparece aqui e mostra o porquê dele ter surgido. Uma coisa também que eu quero deixar destacado aqui para vocês, pessoal, é que o Ultron ele foi criado pelo Hank Pym, que é o Homem-Formiga. O Homem-Formiga que criou o Ultron. Na verdade, ele não criou com a intenção do Ultron se desviar, mas é aquela velha história, né, que é bem batida de tramas de ficção científica, que a máquina acaba por se rebelar pelo seu criador e entra em voga aqui. Então nós vamos ver o Ultron, ele que foi uma criação do Hank Pym, e o Visão, ele é o primeiro a atacar o Ultron. E para quem não sabe, o Visão, ele foi criado pelo Ultron. Quem criou o Sintozoide aqui foi o próprio Ultron. E ele deixa isso bem claro também aqui nessa trama, tá? Aí nós vemos aqui o quebra-pau correndo solto. E o que chamou a minha atenção na época dessa publicação aqui, além dos desenhos, que eu achei muito bacana, os desenhos de Jorge Pérez, né? Tá certo que ele viria se superar depois, o Jorge Pérez se superou, desenhando muito melhor ainda. É o fato desse personagem, do Ultron, ser tão poderoso a ponto de acabar com os Vingadores em pouco tempo. Acabou com todos eles. Tá? Olha aí, vocês podem ver que não teve para ninguém. Aí vem algumas propagandas, é claro. E essa aventura, que é essa história, ela já tem duas partes dentro da própria revista Herói da TV. Aqui fica claro pelo título o porquê do Ultron ter entrado lá na Mansão dos Vingadores. Aqui já tem uma referência clara também ao cinema, a noiva do Frankenstein, aquela coisa toda. Na verdade, o Ultron ele queria criar uma auxiliadora para ele, uma noiva. Então ele entra lá na mansão e acaba por sequestrar a Janet Van Dyne, que é a Janet Pym, que é a Vespa, né? E ele quer, na verdade, fazer uma fusão da Vespa com a mulher dele, né? Que viria a ser conhecida dentro do universo Marvel como Jocasta. Não sei se existe ainda Jocasta, eu perdi totalmente, fui da meada com o passar do tempo, mas aqui está. Eu não vou mais detalhar o que acontece. Aqui tem alguns pontos paralelos que vai ocorrendo na história e aí a pessoa que está vendo a principal, mas o que tem a ver essa história com o Velho Oeste? Tem a ver. Então, aí você vai precisar ler, tá? E aí nós vamos ver os outros personagens, a trama se desenrolando. E a revista Heróis da TV era bem interessante, viu? Trazia geralmente duas
histórias do personagem em foco, né? Porque era um título que não tinha um personagem principal ao longo da sua estreia. Heróis da TV, que começou em 1979, trazendo na capa o poderoso Thor, e foi desenrolando. O foco da Heróis da TV, para não dizer que não tinha um personagem principal, ela sempre focava muito nos Vingadores. Teve um período também que teve muito mestre do Kung Fu, logo no início. Aí nós vimos aquele período. E, surpreendentemente, ao final da edição, nós vamos ver aqui uma chamada bem bacana, pessoal. Principalmente para quem é da época, que já estava a par de quem era esse cara aqui. Ó. Aqui diz assim: na próxima edição, um grande desenhista começará a brilhar nas histórias dos Vingadores, John Byrne, aquele que em breve estará modificando toda a vida de um certo herói, que não é nem pássaro, nem avião, na divina concorrente da Marvel. Trará de volta um inimigo que já enfrentou o Homem-Aranha sob o comando de um poderoso vilão. Aí a gente ficava na expectativa, porque só no próximo mês. A gente não tinha essa de ser quinzenal, esperar só 15 dias para a história já estar concluído. Não, nada disso. E ai de quem perdesse a revista, porque, meu amigo, era difícil achar, viu? Tinha mês que a banca não recebia, a gente tinha que sair procurando. Mas deixa pra lá, agora tá melhor, agora as coisas estão melhor. A revista também trazia o Super Correio Marvel. Super Correio Marvel era interessante. Hoje a gente tem internet, né? E-mail, a gente manda e-mail lá para a editora, os caras respondem ou não respondem. Mas o bacana era isso, a gente ia lá no correio, escrevia aquela cartinha com CEP, endereço, mandava lá, esperava meses para uma cartinha sua talvez ser publicada e os redatores lá da extinta Abril, né, Abril Jovem, responderem as suas perguntas. Eu mesmo já escrevi, na época eu escrevia, né, escrevi algumas cartas, mas nunca me responderam. Eu não tive essa sorte. Teve um amigo meu que saiu a carta dele numa revista, Hulk número 39 da editora Abril. Eu lembro até a revista que saiu. Olha que bacana aqui também. Tem uma propaganda, né, do lançamento, que eram os Novos Titãs número 1. Essa daqui eu também tive. Eu tive do 1 ao 11 os Novos Titãs. Uma revista bem bacana, desenhada inclusive pelo George Pérez. A capa é desenhada pelo George Pérez também. Super lançamento, vigorosos, bravos, imbatíveis. Uma nova e vibrante geração de heróis. Eu particularmente gostei. Viu? É um quadrinho da DC Comics que eu sempre fui puxado mais para Marvel, mas os Novos Titãs eu gostava. Aí a revista traz também a história do poderoso Thor, desenhada pelo John Buscema. É inconfundível o traço de John Buscema. Desenhou por muitos anos o Conan. Para quem não sabe, ele é irmão do Sal Buscema. Sal Buscema que desenhou por muitos anos o Hulk. Não sei se o John acho que já faleceu. Pois bem, e traz aí a história dele, né, do Thor, uma história do Thor bastante interessante também. Aí você pode ver a arte, né? E essa historinha do Quarteto Futuro. É um grupo que eu nunca entendi bem que a Marvel criou esse grupo aqui. Um grupinho chato. Se fosse ter uma revista solo deles, difícil. E acho que foi cancelado, né? Com certeza foi cancelado nos Estados Unidos também. É muito chato, não tinha nada a ver. Esse Quarteto Futuro, olha o nome que deram aqui no Brasil. A menininha que se transformava em arco-íris, o moleque se transformava em nuvem, os outros eu nem sei quais são os poderes, acho que o irmão mais velho tinha super força, e a mais novinha dos irmãos tinha capacidade de manipular energia, pelo que eu me lembro. Pô, mas muito chata essa história aqui, cara. Se fosse depender dos Heróis da TV para ser vendida por causa dessa história do Quarteto Futuro aqui. Então, pessoal, isso aí fica a dica. Vou deixar na descrição o link do scanzinho para você baixar, ler, tá ok? Você, mais antigo também, que já teve essa edição, comenta aí o que você achou dessa edição na época que você leu.
Ou mesmo você que baixou e leu agora, comente aí se você gostou. Comente aí se você gostou. Tá ok? Vale a pena. Só para matar a curiosidade. E claro, inscreva-se no canal, divulgue aí o canal, porque vai vir mais vídeos aí com dicas de quadrinhos antigos que fizeram parte da minha vida, tá bom? Então, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.